Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite no seu horário que você está assistindo esta aula. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Alean, Mentoria, Teoria mais Questões. Vocês estão me perguntando sobre material, é isso? Pessoal, o material está no grupo. Ou eu mandei... Eu não mandei no grupo não esse material? Tá no grupo não? Quer ver aqui, Alean? Pessoal, de fato, eu não enviei no grupo de vocês esse material. Desculpa. Eu acho que eu mandei aonde esse material? Pera aí. Pessoal, não foi o material de vocês. O material de vocês, 1532. Eu pensei que eu tinha enviado para vocês. Calma, calma aí. Desculpa. Ah, tá. Eu enviei, mas não foi. Acho que chegou agora. Eu enviei, mas não foi. Também a mesma coisa com o T. Ah, o TJ foi. Para vocês que não foi. Desculpa, desculpa, desculpa. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá então. Acho que não, eu tinha enviado, mas eu acho que eu desliguei o computador antes, que não foi, agora foi, tá? Pessoal, tá gravando a nossa aula, muito bem-vindo, vamos que vamos a uma mentoria, a estudar a resolução legislativa de número 469, de março de 2010. Uma resolução bem recente, bem recente, bem recente, tá? Vou começar falando da legislatura que a gente não falou na última aula da legislatura, tá? Então vamos lá falar da legislatura, da legislatura. Pessoal, o que é uma legislatura? Vamos lá. Uma legislatura, uma legislatura é equivalente a 4 anos. Uma legislatura é equivalente a 4 anos. Então, uma. Espera aí. Então, uma legislatura é igual a um mandato. Mandato. Então, olha só, uma legislatura está dividida em 4 sessões legislativas. Legislativa. Uma por ano. Uma por ano. Cada sessão legislativa estar dividida
está dividida em 2 períodos. Está dividida em 2 períodos. Então, nós estamos falando aqui da legislatura. Da legislatura. Então, uma legislatura equivale a 4 anos. Uma legislatura é igual a um mandato. Uma legislatura está dividida em 4 sessões legislativas, uma por ano. E cada sessão legislativa está dividida em 2 períodos. Professor, na prática, como é isso? Olha só. Legislatura. 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 Divisão. Divisão. Primeira sessão legislativa. Segunda sessão legislativa. Terceira sessão legislativa. Quarta sessão legislativa. Então é assim, cada uma dividida em 2 períodos. Períodos. Primeiro, segundo. Períodos. Primeiro, segundo. Períodos. Primeiro, segundo. Períodos. Primeiro, segundo. O primeiro período começa 1º de fevereiro e vai até dia 16 de julho. O segundo período começa 1º de agosto. 1º de agosto e vai até 31 de dezembro. A mesma coisa aqui, ó, 1º de fevereiro até 16 de julho. Aqui é 1º de agosto até dia 31 de dezembro. Aqui repete a mesma coisa, repete a mesma coisa, repete a mesma coisa. Então, é dentro desses períodos que irão acontecer os trabalhos dos parlamentares, dentro dos períodos. Então, nós temos que entender esses períodos para entender como é que os parlamentares vão trabalhar. Beleza? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês, que eu não falei na primeira aula, deveria ter falado com vocês. Pessoal, nossa última aula, nós paramos no artigo já de número 22. Vamos falar da ouvidoria e da corregedoria. Tá? Ouvidoria e corregedoria. Então, olha só. A ouvidoria, ela recebe, examina, ela recebe, examina e encaminha. Ela recebe, examina e encaminha. O quê? Denúncias. Denúncias, reclamações, então, sugestões, tudo isso aí. Olha só, vamos falar da ouvidoria. Vamos falar da ouvidoria. Então, tá dizendo assim, ó, a ouvidoria, olha, a ouvidoria. A ouvidoria é órgão da mesa diretora. Então, ó, é órgão da mesa
diretora, destinada a zelar pela qualidade institucional. Qual é o objetivo? O objetivo zelar, zelar pela qualidade institucional da Assembleia, do desempenho de seus órgãos e do comportamento de seus membros, né? Então, ó, desempenho dos órgãos. Então, vai trabalhar aqui, ó, fiscalizar. Vai fiscalizar os órgãos e os membros. Órgãos e membros da Assembleia, no exercício do mandato parlamentar, cabendo ao ouvidor cumprir as seguintes atribuições. E aí nós vamos agora saber quais são as atribuições do ouvidor. Olha só, receber, então ele recebe, ele examina e delibera, e encaminha. Deliberar aqui, ó. Deliberar, então deliberar, coloca aqui, ó, deliberar. Quer dizer o quê? Decidir. Então ele vai decidir aos órgãos competentes e encaminhar aos órgãos competentes as reclamações ou representações de pessoas físicas ou jurídicas sobre violação ou qualquer forma de atentado contra direitos e garantias fundamentais, firmado no artigo 5º da Constituição, ilegalidade ou abuso do poder praticado por autoridade pública. Então, quando a gente fala de abuso de poder, estamos falando do excesso, abuso de poder. Estamos falando do excesso e desvio. Excesso e desvio. Qualidade dos serviços legislativos ou administrativos prestados pela Assembleia. Assuntos processados pelo sistema de atendimento ao cidadão. Propor medida para sanar violações, ó, pode propor medida para sanar violações, ilegalidades, abuso de poder constatados ou regularizar os serviços legislativos, né? Então vai regularizar os serviços legislativos e administrativos prestados pela Assembleia, efetuar encaminhamentos à corregedoria visando a abertura de sindicância ou inquérito destinado a apurar irregularidade. Então vai efetuar encaminhar, né? Vai efetuar encaminhamento à corregedoria. Então aqui, ó, a ouvidoria, ela recebe, ela examina, a ouvidoria, tá feio isso aqui, ela vai receber, ela vai examinar, ela vai deliberar, ela vai encaminhar. Aí ela pode encaminhar para onde? Encaminhar para a corregedoria. E quando ela encaminha para a corregedoria recebe, ela pode aqui, ó, ela pode acompanhar o desempenho da corregedoria, o trabalho da corregedoria, tudo bem? Solicitar e prestar informações a órgãos estatais e privados e a cidadãos acerca de reclamações ou representações autuadas, realizar audiências públicas sobre objeto de reclamação ou representação, solicitar informação ou órgão ao servidor e ter vista de processo, né? Verificar o processo, né? Em matérias que lhe sejam afetas no âmbito da Assembleia. Parágrafo único. A ouvidoria pode atuar de ofício, ou seja, não precisa ser provocada. Não, então, atuar de ofício, está dizendo, não precisa de provocação. Não precisa de provocação. Nos limites regimentais estabelecidos no Código de Ética Parlamentar. Artigo 22A. A corregedoria é órgão da mesa diretora. Então agora a gente vai falar da corregedoria, né? Então aqui, ó, valeu. Corregedoria.
Corregedoria. Corregedoria. Tá dizendo, ó, é órgão, é órgão da mesa diretora. É o órgão da mesa diretora, destinado a realizar atos vinculados à disciplina adstrita ao mandato parlamentar, né? Então, vai praticar atos, né? Realizar atos vinculados à disciplina adstrita, né? Então, pratica atos vinculados à disciplina adstrita. Adstrita. Tá? Disciplina adstrita. Tudo bem? Adstrita. Ao mandato parlamentar. Cabendo ao corregedor cumprir as seguintes atribuições. Agora aqui, a competência do corregedor, você tem que ficar ligado, né? Que é importante isso aí para nós. Vai supervisionar a apuração da frequência dos parlamentares, né? Então vai supervisionar, né, quem está faltando, né, quem tem muita falta, quem está presente, nas reuniões e eventos promovidos pelos órgãos legislativos. Vai deliberar sobre a abertura de sindicância ou inquérito visando apurar ato ou fato incompatível com o regimento interno ou com o decoro parlamentar atribuído ao membro da Assembleia. Examinar os encaminhamentos, né, efetivados pela ouvidoria e deliberar sobre medidas a serem adotadas visando a apuração e resolução dos casos apreciados. Apurar fato ou ato que atente contra a Assembleia e seus órgãos, ou seus membros, e propor à mesa diretora iniciativas visando a defesa das prerrogativas, direitos, garantias e atribuições deferidas ao Parlamento. Propor à presidência ou à mesa diretora, então pode propor à presidência ou à mesa diretora medidas visando a punição de membros da Assembleia com base em ato ou fato devidamente apurado, né? Então ele vai apurar esses atos e fatos, tá? A corregedoria pode atuar de ofício também, quer dizer que não precisa ser provocado, adotando todos os procedimentos necessários ao cumprimento de suas atribuições, nos limites, é claro, regimentais, né? Estabelecido no Código de Ética Parlamentar. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Beleza, 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 beleza. Não tem dúvidas, né? Graças a Deus, todo mundo está entendendo isso aí. Gente, agora nós vamos falar das comissões, tá? Então nós vamos falar agora das comissões. Vamos falar agora das comissões. Tudo bem? Tudo certo? Tudo jóia. Vamos falar das comissões. Nós vamos ter comissões permanentes, vamos ter comissões permanentes e vamos ter comissões temporárias. Temporárias. Então, existem comissões dentro da Câmara, eita, meu Deus, eu estou ainda lá no concurso da Câmara. Não, dentro da Assembleia Legislativa nós temos as comissões. Nós temos as comissões permanentes. As permanentes vão atuar em razão da matéria, né? Quando as comissões permanentes vão atuar em razão das matérias. Por exemplo, nós temos a Comissão de Direitos Humanos, né? Então, qualquer proposta de lei sobre o assunto direitos humanos, a comissão ela vai dar um parecer. Então, a comissão vai atuar em razão da matéria, dando parecer técnico, dando um parecer técnico. E as temporárias, elas são temporárias, né? Elas vão durar até o ato
que até o ato a que foi instituída. Então ela vai durar até o ato que foi instituída, tá? Ao ato que foi que a criou, vou colocar a criou, é, a criou. Ela vai durar até o prazo que estabelece, né, a duração. Então nós temos aí, dura até o ato a que a criou, e aí vai durar até o prazo, até o prazo, né? Então nós temos aí essas comissões. E tem outro, né? Outro requisito aqui, tá? Ou o cumprimento da sua funcionalidade, né? Beleza? Então olha só, a comissão da Assembleia Legislativa é permanente. Você já sabe que isso aqui é em razão da matéria, não é isso? Permanente. E a temporária, designada com prazo determinado, então ó, tem prazo determinado para funcionar, extinguindo-se pelo cumprimento de sua finalidade ou pelo decurso do prazo. A Assembleia Legislativa terá o máximo de 120 assentos em comissões temáticas permanentes, distribuídos entre 24 comissões. Então, quantas comissões nós temos? Nós temos, ó, quantas comissões? Nós temos aqui comissões permanentes. Então, são 24 comissões, permanentes. São 24 comissões permanentes. Tudo bem? De boa? De boa. Vamos lá. O número de assentos em cada comissão, olha só o número de assentos em cada comissão específica será estipulado por ato da mesa diretora, no início de cada biênio da legislatura, atentando-se para o mínimo de 3 assentos e o máximo de 7. Então, olha só. Olha só. Eu tenho 24 comissões. Anota isso aí. Tenho 24 comissões. Cada comissão será composta de, no mínimo, esse mínimo está muito feio, no mínimo e no máximo. No mínimo, 3 integrantes, 3 integrantes, e no máximo 7, são 7, né? Integrantes. É isso, tá? É isso. Então, olha só. No mínimo 3 assentos e o máximo 3. Então, professor, não tem o número certo. Não tem. Eu posso ter uma comissão só com 5 integrantes? Posso. Posso ter uma comissão só com 4 integrantes? Posso. Posso ter uma comissão só com 6 integrantes? Posso. Posso ter uma comissão com 2 integrantes? Não, porque no mínimo são 3 integrantes. Então, cada comissão deve ter no mínimo 3 assentos e no máximo 7 assentos. Professor, uma comissão, a comissão de Constituição, Direito e Justiça, né? Pode ter 8? Não pode, no máximo 7. 7. Então, olha só, a Assembleia Legislativa terá o máximo de 120 assentos em comissões. Então, olha só, 120 dividido para 24 comissões. Então, eu tenho 120 assentos, dividido para 24.
24. Então, olha só. Isso quer dizer que, em tese, em tese, em tese, cada comissão, em tese, cada comissão terá 5 membros. Em tese. Em tese. Se eu não entendi, eu estou dizendo em tese, pessoal. Não tem essa definição aí. Por quê? Porque eu vou ter 120 assentos nas comissões. Eu tenho 24 comissões. 24 comissões. E eu tenho 24 membros. 24. Então, olha só. 24, né? Então, 24 membros. 24 membros. Então, no máximo, cada comissão pode ter 7 e no mínimo 2. Mas em tese, cada comissão pode ter 5 membros. Cada comissão, 5 membros. Então, em tese, um vereador ele poderá participar de 4 comissões. Olha só. Eita, meu Deus do céu. Complicou, né? Então, olha só. Então, olha só. Em tese, não está na lei. Em tese, cada comissão terá 5 membros. Em tese, você entende isso? Por quê? Porque eu tenho 120 dividido por 24, que é igual a 5. Igual a 5. Né? Porque eu vou ter dentro da Assembleia 120 vagas nas comissões. As comissões. E eu estou falando das comissões permanentes, tá? Permanente. Beleza? Então, 5, né? Então, eu tenho 24 deputados. 24 deputados. Então, cada deputado em tese participará de 4 comissões. Isso é em tese. Isso é uma conta que eu estou fazendo. Porque quem vai determinar isso aí é o presidente da Assembleia. Quantos membros, né? Quantos membros vão participar da comissão B? Então eu posso ter uma comissão, por exemplo, ó, aqui eu tenho tenho a comissão X, a comissão A, a comissão B. Então eu posso ter a comissão X com 6 membros, eu posso ter a A com 5 membros, eu posso ter a B com 4 membros, eu posso ter a comissão C com 3 membros. Então isso aqui vai depender muito do ato. Isso aqui que eu anotei aqui embaixo, ó, é em tese, uma conta que eu fiz, tá? Em tese. Só para você entender, tá? Então cada comissão será composta de no mínimo 3 integrantes, tá na lei, tá no regimento. E no máximo 7 integrantes, também está no regimento. Eu não inventei nada. Aí o que eu inventei foi em tese. Eu não inventei a vagas também, ó. Eu tenho 120 vagas. 120 vagas. Eu não inventei isso aí também, tá? Tá no regimento. Tudo bem? Isso aí é em tese. Para efeito do parágrafo 1º, as comissões temáticas permanentes são aquelas previstas no artigo 27, incluindo a comissão de ética, Os membros da comissão terão mandato de 2 anos, admitida a recondução dentro da mesma legislatura por acordo de lideranças, devendo ser realizado sempre que possível a representação proporcional das bancadas ou dos blocos permanentes, por meio dos procedimentos. Então aqui, ó, voltando aqui, permanentes, né? Aqui embaixo, né? Então, os membros, né? Aqui, ó,
os membros, anota isso, os membros das comissões terão mandato de 2 anos. Permitido, posso separar, né? A recondução dentro da mesma legislatura. Está dizendo, ó, dentro da mesma legislatura. Então, aqui, ó, ele tem um mandato de 4 anos. Ele pode participar daquela comissão por 2 anos e ele pode ser reconduzido a mais 2 anos para participar daquela comissão. O que ele não pode é ser reconduzido para a próxima legislatura, porque não existe isso aqui ainda, tá? Então, dentro da mesma legislatura, ele pode ser reconduzido para mais 2 anos dentro da comissão. Então, cada membro da comissão vai ter um mandato de 2 anos dentro daquela comissão. Então, por exemplo, eu não estou entendendo, não. Ó, eu tenho a comissão X, então um membro aqui ele vai ter um mandato de 2 anos. Beleza? Aí acabou o mandato, ele pode ser reconduzido, ou seja, reeleito. Né? Reeleito, né? Nem reeleito, né? Mas reconduzido, ou seja, por mais 2 anos. Por mais 2 anos dentro da mesma comissão. Mas isso dentro da mesma legislatura. Não pode ser em legislaturas diferentes, tá? Beleza? Eita, pessoal, muita informação só nessa parte, né? Só nessa parte aí. Vamos lá. Foi lá. A representação da bancada ou do bloco nas comissões é estabelecida pela divisão do número de deputados, pelo número de membros de cada comissão também, né? Então, a representação da bancada ou bloco nas comissões é estabelecida pela divisão do número de deputados ou pelo número de membros de cada comissão. Beleza, gente? Tranquilo? De boa, de boa. Vamos que vamos. O número de deputados da bancada do bloco partidário é dividido pelo resultado da operação anterior, tá? Obedecendo-se o quociente, tá? Quociente partidário, tá? Quociente que representa o número de lugares a ser indicado pela liderança da bancada ou bloco em cada comissão. Então isso aqui é importante, tá? As sobras que se verificarem o quociente, tá? Partidário são levadas em conta de maior para menor a favor dos partidos. Esgotado o aproveitamento das sobras e restando o partido ou deputado sem legenda, observa-se a mesa cientifica o partido ou o deputado para declarar a opção pela comissão vaga no prazo de 5 dias. Então, sobrou, né? Então, nós temos aqui a escolha. Como é que será, né, escolhido os membros para compor as comissões, né? Compor as comissões, né? Nós temos aí o número de deputados da bancada ou do bloco partidário é dividido pelo resultado da operação anterior obtendo. Então, olha só, primeiro, operação. Representação da bancada nas comissões é estabelecido pela divisão do número de deputados pelo número de membros de cada comissão. Então, será estipulado cada comissão, aí eu vou fazer aí, né? Eu vou fazer uma divisão. Então, isso aqui só é feito na hora que for determinado ato. É tipo aqui, ó. É esse cálculo aqui. Cadê? É o cálculo que eu fiz. Por exemplo, ó, esse cálculo aqui que eu fiz. Cadê? É aqui? É aqui. Esse cálculo aqui que eu fiz, né? Então, eu peguei o número de deputados, né? O número de vagas, dividi pelo número de deputados, não de comissões, deu 5. Deu 5 em cada comissão. Depois eu peguei o número de deputados e dividi pelo número de lugares. Então é isso. Aí vai sobrar, vai sobrando, né? Vai sobrando. Então, só que aqui eu não tenho determinado o número, porque será determinado por ato. Porque o que eu tenho é o mínimo e o máximo. Eu não tenho um número exato. Então não dá para fazer essa conta, tá? Na hipótese de coincidência, tem preferência o partido maior quociente partidário, né? A seguir, deputado mais idoso. Então é um critério, né? Então é facultado o acordo entre partidos que não conseguirem integrar a comissão, a fim de possibilitar uma representante comum. O deputado que mudar de partido perde sua vaga, ocorrendo a substituição de imediato. Lembrando que na participação das comissões será por partido. Mudou de partido, ele perde sua vaga dentro da comissão. Tá? A ausência ou impedimento dos membros das comissões são supridas por suplentes.
indicados pelo presidente da comissão dentre os deputados da mesma agremiação partidária ou bancada. O presidente da Assembleia designa os titulares das comissões por indicação dos líderes partidários ou, na falta desta, de ofício publicando o ato no Diário Oficial. Na hipótese de vaga na comissão, é processada a substituição por indicação do líder do partido ou bancada a que pertence o deputado, a ser substituído respeitada a representação proporcional disposto no parágrafo 1º deste artigo. Nenhum deputado poderá ser titular em mais de 7 comissões técnicas permanentes, né? Então, olha só, nenhum deputado poderá ser titular em mais de 7 comissões. Então, nenhum deputado pode participar em mais de 7. Ele vai participar de 7 comissões, tá? Nenhum deputado poderá ser titular em mais de 7 comissões. Qual é o limite? O limite é 7, ele pode 7, né? Professor, mas como é que ele vai ser mais de 7 que o limite é 7? Né? Participante. Porque eu tenho a comissão. Na comissão permanente, o limite é 7. Aí está dizendo, ó, ele participa de 7 comissões permanentes, abriu uma comissão provisória, ele não pode participar. Porque ele não pode participar em nem mais de 7 comissões, tá? As regras previstas neste artigo quanto à definição dos membros de cada comissão se aplicam de forma subsidiária na hipótese de não existir consenso em reunião interna convocada pelo presidente para esse fim, da qual participarão as lideranças das bancadas partidárias e seus respectivos integrantes, incidindo o disposto nesse parágrafo quanto à escolha dos respectivos suplentes. Artigo 25. A comissão delibera por maioria de votos, presente a maioria absoluta. Então, né, aqui é importante esse dado, tá? Então, a comissão deliberar está dizendo, ó, decide por maioria dos votos, por maioria dos votos, Aí, ó, presente a maioria absoluta. Presente a maioria absoluta de seus membros. Admitindo a participação nas reuniões sem direito a voto de autor da proposição, né? Então, o autor da proposição, ele não faz parte daquela comissão, ele pode participar das reuniões, mas não tem direito a voto, né? Beleza? Artigo de número 26. A competência das comissões abrange de forma ampla assuntos correlatos às áreas temáticas listadas no artigo 27 deste regimento, compreendendo os seguintes procedimentos incidentes sobre as respectivas atribuições. Pessoal, nós vamos parar aqui no artigo de número 26 e vamos continuar na próxima aula. Senão essa aula vai ficar muito longa, com muita informação, porque agora aqui nós vamos falar, né, em quais situações as comissões deverão ou irão atuar, tá? Então nós paramos no artigo de número 26, né? Vou dar para seguir. E aí, dá para a gente seguir? Se dá para seguir, né? Então, vamos lá. Apresentação de emendas, subemendas, substitutivos e proposições. Legal isso aqui. Proposições, substitutivos, eu vou substituir. Subemendas, eu vou... Né, é a emenda da emenda e a apresentação de emenda. Eu não entendi. Olha só. Eu tenho aqui a proposta de uma lei. Eu posso emendar essa lei. Eu posso apresentar uma subemenda à emenda, para emendar a emenda, e posso substituir. Então, interessante isso aí, tá? Interessante isso aí. Fiscalização e investigação para apurar aspectos correlatos à elaboração, execução e avaliação de políticas públicas, programas, projetos e atividades estatais e qualquer fato de relevância pública que possa representar ameaça ou ofensa a direito individual ou coletivo. Realização de audiências públicas para subsidiar processo legislativo, pode realizar, né? Aqui. Convocação ou solicitação de informações de secretário de Estado, dirigente, entidade, pode. Convite ou solicitação de informações de dirigentes de organização não estatais e a cidadãos nos termos da lei. Recebimento, exame, emissão de parecer sobre petição, reclamação, representação de pessoa física ou jurídica contra ato ou omissão de autoridade pública, de organização estatal ou não, né?
ou membro parlamentar. Realização de inspeção, né, de inspeções, diligências, levantamento de dados, estudos, promover, celebração e termo de avanços sobre procedimentos a serem adotados por poderes e organizações estatais. Estudos sobre assuntos, vai fazer também, né? Acompanhamento de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial de todos os poderes e entes estatais, podendo determinar a realização com auxílio do Tribunal de Contas do Estado e diligências periciais, inspeções e auditorias. Controle de atos administrativos dos poderes executivo e judiciário, da administração direta e indireta, administração, né, direta e indireta do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa, elaborando o respectivo decreto legislativo. Promoção de outras iniciativas correlatas ao cumprimento de suas prerrogativas e competências, tudo bem? Então, tudo isso serão, né, tratado pelas comissões de acordo com o tema que será levantado, né? Lembrando que as comissões irão atuar de acordo com as matérias a elas competentes, tá? Realizar eventos itinerantes, né, ou externos correlatos aos assuntos de suas competências. Parágrafo 1º. Fiscalizar e controles, fiscalização e controles são realizados por comissão afeta ao objeto aferido, atendendo aos seguintes procedimentos. Propor devidamente fundamentado a apresentação à comissão por membro ou deputado, especificando o ato a ser apurado. O presidente da comissão nomeia o relator para apresentar o parecer prévio sobre a oportunidade e conveniência da medida e o alcance jurídico, administrativo, político, econômico, social, orçamentário do objeto de fiscalização. Verificada a procedência da proposta, o relator deve definir, né, juntar ao parecer o plano de execução e estimativa o respectivo. Lembrando, ó, dentro da comissão, nós temos aqui os membros 1, 2, 3. E aí, ó, quando chega aqui uma proposição, a propositura, né, será sorteado entre os 3, né, de forma nominal. Então, aquele que recebe, ele se torna o relator, tudo bem? Aprovado pela comissão relatório prévio, o relator fica encarregado de sua implementação. O relatório final da fiscalização e controle deve ser devidamente fundamentado e apresentado dentro de 30 dias, abrangendo a análise de ato quanto à legalidade, legitimidade e aspectos, tá? As convocações, a prestação de informações, o atendimento, a requisição de documentos públicos e a realização de diligências e perícias são atendidas em prazo não inferior a 10 dias, salvo disposição legal. O descumprimento do disposto no parágrafo anterior seja apuração de responsabilidade do infrator na forma da lei. E é claro que você vai ler isso aqui com mais calma depois e vai fazer as questões. Então tem aí 10 questões para você praticar. Tudo bem? Vamos fazer a primeira. Como é estabelecido a representação da bancada ou bloco nas comissões? Então nós temos aqui pela divisão do número de deputados pelo número de membros da cada comissão, por votação de membros da comissão, pela escolha do presidente da comissão, pela indicação do Tribunal de Contas, né? E aí, pessoal, nós sabemos que é pela divisão do número de deputados pelo número de membros de cada comissão, gabarito, letra A de amor, corresponde com o nosso gabarito oficial, tá? Qual é o mandato dos membros da comissão? 1 ano não, são 2 anos. Gabarito, letra B de bola. Quantos assuntos devem ser estipulados por ato da mesa diretora no início de cada biênio da legislatura, né? Quantos assuntos, não é assuntos, pessoal, assentos, tá? Ser estipulado por ato da mesa diretora, né? Lembrando que nós temos o mínimo e temos o máximo. O mínimo 3, o máximo 7, gabarito, letra C, 3 e 7. Condiz com o gabarito? 3 e 7, perfeito, né? Perfeito. Questão número 4. O que deve ser feito na hipótese de vaga na comissão? A vaga deve ser preenchida por sorteio? Não. A vaga deve ser preenchida por votação? Não. A vaga deve ser preenchida por indicação do líder do partido? Sim. Gabarito, letra C. Gabarito, letra C. Tá? Como a comissão delibera? Por maioria simples de votos? Por decisão do presidente? Não. Por unanimidade? Não. Por maioria absoluta? Não. Gabarito, letra A. E o restante vocês vão fazer em casa. Pessoal, muito obrigado, sucesso, paz e bem, e até mais. E quem vai para a aula do TJ agora, me aguarda que já já a gente chega lá. Fui!